Olá, queridos. Quero ler para vocês um texto para nós começarmos muito bem as aulas de hoje, tá bom? Capítulo 17 do livro de São Mateus, eu leio na minha Bíblia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Imaginem só que privilégio desses discípulos. Talvez você já tenha se perguntado, por que essa preferência nos momentos mais importantes da vida de Cristo, mais cruciais, como ele aparecer transfigurado, na forma de Deus, com Moisés e Elias a seu lado? Por que esses 3 discípulos? É porque eles eram os mais bondosos, os mais amorosos, os mais amigos? Muito pelo contrário. Pedro, Tiago e João, quando nós analisamos a história do Novo Testamento, nós vemos a complexidade do caráter desses discípulos. Uma certa ocasião, Tiago e João, eles estavam com Jesus. Jesus foi rejeitado na cidade de Samaria. E eles disseram: Senhor, isso é absurdo, manda descer fogo do céu e consumir essa cidade. Vingativos, né? Ainda bem que Jesus, que Deus, ele não é vingativo e não atendeu o pedido dos seus discípulos. Em outra ocasião, Jesus ele estava indo com seus discípulos para um lugar e a mãe de Tiago e João pediu um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus. Numa outra ocasião, Tiago e João souberam de outros discípulos que não eram do grupo de Cristo, que estavam fazendo milagres. E eles disseram: Jesus, fala para eles pararem com isso, eles não são do grupo de discípulos. E é claro que mais uma vez Jesus não atendeu o pedido daqueles 2 irmãos. Pedro nem se fala, todos conhecemos da impulsividade de Pedro, cortando a orelha de Malco, sempre falando, dizendo que não ia negar a Cristo, no fim o negou, e outras coisas mais. A reflexão que eu quero deixar com vocês hoje é a seguinte: o que levou esses discípulos a ser os discípulos mais próximos de Cristo? Aqueles que estavam nos momentos mais importantes da vida dele. Não foi nem a sua bondade e nem a sua maldade, mas a dependência. Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, ela diz que eles eram discípulos que de forma mais confiante, a confiança de uma criança, inclusive falando do discípulo João, que é o discípulo amado, mais próximo ainda que Tiago e João, que Tiago e Pedro estava João. E ela diz que esse discípulo, ele com infantil confiança, ele ia a Cristo, apesar dos seus defeitos. Queridos, nesta ocasião agora, nesse momento que eu estou passando essa mensagem para vocês, eu quero dizer o seguinte: você pode ser um discípulo muito amado de Cristo e fazer grandes coisas para ele. Pedro, ele foi o líder da igreja primitiva. Basta você buscar a Deus em oração, ler a sua palavra e com infantil confiança ir a Ele. E você vai ver quantos milagres Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe e dê uma excelente aula para vocês. Beijo.